Com quase 11 quilômetros, o Pacífico é o corpo d'água mais profundo do planeta. Mas às vezes, o leito marinho sobe até a superfície. Contemplem uma das cenas mais raras da natureza. A criação de uma nova ilha. Este é Cavachi, nas Ilhas Salomão. É um dos vulcões submarinos mais ativos de todo o mundo. Nos últimos 100 anos, Cavachi emergiu acima das ondas poucas vezes. Mas até agora, em vão. Ondas poderosas arrastam seus esforços. Esta é uma vista do Pacífico vista do espaço, uma vasta extensão de água que cobre quase um terço da superfície da Terra. Hoje, apenas 1% deste vasto oceano é terra, e muito disso deve sua existência ao poder de vulcões como Cavachi. 2.400 quilômetros ao norte do Equador, o grupo mais famoso de ilhas vulcânicas do mundo. Havaí. É uma das áreas vulcânicas mais ativas da Terra. E este é o Kilauea. Como todos os vulcões, está ligado ao coração da Terra, o lar de muitas rochas quentes e furiosas. Vinda de quase 100 quilômetros abaixo do leito do oceano, esta lava flui sem parar há 25 anos. Nas encostas baixas, a lava viaja a menos de 100 metros por hora, mal revelando seu poder imenso. Nada sobrevive a este manto fumegante. Conforme a crosta esfria, a lava que ainda flui por baixo a eleva. O avanço é implacável e imprevisível, mudando de direção sem aviso. As estradas aqui são regularmente destruídas, e algumas agora estão sob 35 metros de rocha. Nos últimos 20 anos, mais de 200 casas foram destruídas pelo fluxo do Kilauea. E não para por aqui. Rios de rocha líquida mergulham dos penhascos e caem na água. É a linha de frente na batalha dos elementos.
A maioria da lava é levada antes que assente. Mas a ilha cresce pouco a pouco. Sob as ondas, a batalha continua. Ao tocar a água, a lava queima a mais de 1000 graus Celsius. Correntes frias do fundo despencam a temperatura, liberando vapor com consequências explosivas. A lava continua lutando, mas é só uma questão de tempo até seu fogo se apagar. A comoção atrai atenção, mas levará tempo para se estabelecer ali. A lava do Havaí, ao jorrar no mar, gerou quase 2,5 km de terra nova em menos de 25 anos. É uma rocha fria, dura, desoladora, ameaçadora e estéril. Mas alguns colonizadores não se intimidam. O Ria-Lehua, planta nativa e símbolo do Havaí, é das primeiras a florescer nesta nova terra. Este arbusto crescerá numa árvore de 30 metros. Suas flores vibrantes alimentam pássaros, como os drepanidíneos havaianos. Mas como uma semente pode virar árvore num lugar sem solo e sem sinal de água doce? As raízes longas e tenazes da ohia abrem caminho pelas fendas e penetram fundo na rocha em busca de água e nutrientes aprisionados. Sua busca os leva a um notável mundo subterrâneo. Outrora, um fluxo de lava correu por aqui. Quando a atividade cessou, isso foi tudo o que permaneceu. Tubo de lava. Escuro, sempre úmido e muito frio. Algo sobrevive neste mundo hostil? Surpreendentemente, sim. Bactérias cobrem as paredes, nutrindo-se dos minerais da rocha vulcânica. Não é só isso. Esta é a aranha caçadora de olhos grandes. Nome peculiar para uma aranha, com olhos que mal funcionam. Na escuridão, olhos são de pouca utilidade. Embora não consiga vê-los, a aranha tem companhia.
Grilos raros escalam rochas. Enquanto tesourinhas translúcidas e milípedes leitosos procuram por comida. Estes são especialistas em cavernas ou troglóbios e nunca deixam o tubo de lava. Com o tempo perderam olhos e cor. Como esta cigarrinha. Sua cauda tem uma função curiosa. Qualquer predador que a morda por trás ficará na verdade apenas com a boca repleta de pelos serosos e irritantes, sem mais nada. Este é um lugar de quietude fantasmagórica, uma vantagem para a aranha caçadora de olhos grandes. Com pelos sensíveis nas pernas, ela capta o menor movimento no ar. E sente a presença do grilo bem antes que ele esteja perto para emboscar. Sendo a presa rara, esta pode ser sua última refeição por um tempo. Sem luz, pouca vegetação. Só especialistas sobrevivem aqui. Mas nem todo tubo de lava é assim. A sudeste do Havaí, exatamente na linha do Equador, situam-se as Ilhas Galápagos. Aqui, como no Havaí, alguns vulcões ainda são bem ativos. A costa de Isabela, a maior ilha, é coberta por rocha vulcânica. Aqui, um animal bem diferente pode ser achado nos tubos rochosos. Os filhotes de pinguins das Galápagos. Sem tubos de lava, não sobreviveriam. Frescos e abrigados, os tubos são o berçário ideal, protegendo os filhotes das temperaturas implacáveis. Implacáveis se você for um pinguim, claro. Adultos só sobrevivem fazendo algo que os filhotes não conseguem. Mergulham. Os adultos mergulham nas águas frias que viajaram desde a Antártida. Quem disse que pinguins não voam? Há muita comida aqui, pois cardumes são atraídos para o abrigo destas costas vulcânicas. Mas enquanto os pais pescam, filhotes sozinhos em casa. De volta ao tubo de lava, algo se move sorrateiramente.
Um caranguejo Sally Lightfoot está de olho num pinguim. Está escuro, então o caranguejo não sabe bem o que vai enfrentar. Desta vez, ele se excedeu. Se fosse alguns dias antes, o resultado poderia ser outro. Caranguejos são, de fato, importantes predadores de filhotes de pinguim. Muito a oeste, nas Ilhas Salomão, reside um animal que, para a sua sobrevivência, depende de outra característica dos vulcões: calor. Conheçam o megapode, também carinhosamente chamado de pássaro incubador. Megapodes buscam um local perfeito para botar ovos. Devido às fontes vulcânicas da ilha, esse ponto está a 1 ou 2 pés abaixo da areia, a ideais 33 graus. Contudo, alguns megapodes não se mostram tão interessados em cavar quanto os demais. E isso pode levar a brigas. Com a disputa finalmente resolvida, o vencedor põe um ovo e cobre com areia. Maternidade encerrada, o megapode deixa o demorado trabalho de incubação para o vulcão. O megapode prospera no calor vulcânico. De volta ao Havaí, há uma criatura que prospera no extremo oposto. Este é o Mauna Kea, um vulcão adormecido e a montanha mais alta do Havaí. Incrivelmente, para uma ilha tropical, seu pico é coberto de neve. Poucos sobrevivem em alturas tão frias. Insetos que chegam aqui não têm a menor chance. Atordoados ou presos na neve, eles morrem lentamente. Mas nem tudo sucumbe ao frio. São os insetos WICW. Suas células contêm um anticongelante especial, permitindo-lhes viver na neve. Os insetos WICW eram herbívoros, mas seus descendentes se adaptaram a este ambiente hostil. Agora, com um gosto por sangue, eles são os insetos vampiros do Pacífico. Bocas afiadas perfuram suas vítimas moribundas antes de sugar o que resta dentro delas. Medido a partir do leito marinho, o lar dos WICW é a montanha mais alta do mundo, quase 1 quilômetro acima do Everest. Mas não o manterá para sempre. Após milhões de anos de crescimento, esta montanha está lentamente, mas com certeza, perdendo altura 20 centímetros a cada 100 anos. É tão massiva que está deformando o leito marinho abaixo dela e afundando no oceano.
O futuro do Mauna Kea pode ser vislumbrado nas ilhas da sociedade. Os picos dessas ilhas se elevavam muito mais do fundo do oceano. Faz quase 2 milhões de anos que seus vulcões surgiram do oceano. Mas a erosão desgasta seus núcleos vulcânicos. Agora, o crescimento se dá abaixo do nível do mar, no que antes eram as encostas da montanha. Em águas rasas, recifes de coral sobem à superfície em torno da base de ilhas. De todas as formações do Pacífico, esses recifes são, de longe, os mais ricos em vida. Há centenas de corais diversos. E são compostos por milhões de minúsculas criaturas chamadas pólipos, cada uma com um esqueleto rígido. Recifes abrigam milhares de espécies, como os peixes navalha que se camuflam nos corais. Mas nem todo animal precisa se camuflar. Tubarões cinzentos. Os predadores topo do Recife patrulham as águas em fortes correntes. Mas sem toda a vida no Recife, eles nunca existiriam em tal número. Eles podem estar ociosos agora, mas não ficarão assim por muito tempo. Ao cair da noite, é hora de se alimentar. Agulhas perseguem corais rasos em busca de alimento. De dia, são predadores. De noite, tornam-se a presa. A 30 quilômetros por hora, os peixes agulha dão trabalho aos tubarões que os perseguem. Mas é difícil escapar de tantos. O dia revela outro predador do Recife. A estrela do mar coroa de espinhos. Assassina de corais. Ao escalar suas presas, secretam sucos digestivos que liquefazem o interior do coral.
Então, sugam os nutrientes, não deixando nada além de um esqueleto fantasmagórico. Em poucos dias podem matar grandes áreas do Recife. Felizmente, no entanto, o coral possui um aliado bastante improvável: a trombeta de Tritão. Acredite ou não, este é um predador à espreita, caçando. Seu bote fatal só é revelado quando o tempo é acelerado. Um herói improvável, talvez, mas a trombeta de Tritão é um controle inestimável para essas estrelas do mar. E a estrela do mar não é a única que mata corais no Recife. Os bicos afiados do peixe-papagaio corcunda também deixam sua marca nesta paisagem viva. Um único peixe mastiga 5 toneladas de coral anualmente. Peixes papagaio menores, primos coloridos, também o fazem. Mas eles retribuem um pouco, já que o coral triturado sai como areia. É um tipo diferente de construção de ilhas. Então, as praias mais belas do Pacífico tiveram um berço pouco elegante. Acima da água, o tempo parece parar. Mas as ilhas do Pacífico estão sempre mudando, embora devagar. Esta é Bora Bora, um vulcão em sua meia-idade avançada. As encostas deslizaram ainda mais para o mar, afastando o Recife da costa. Uma lagoa se forma. É uma colcha de retalhos de corais e areia. Protegidos das fortes ondas do oceano, animais de todo tipo se refugiam nessas águas calmas e rasas. Alguns se confortam com sua aparência, mas outros se abrigam no coral. Como estes vermes árvore de Natal sedentários e apropriados, filtrando o alimento das correntes. Para muitos, vidas inteiras se desenrolam nos corais. O mandarim. Uma dúzia habita um afloramento. Os machos estão sempre na caça por uma parceira e a competição é acirrada. Disputas começam com aviso. A barbatana erguida é um sinal claro para recuar. Porém, às vezes, só atacando o ponto fraco.
a luta terminada, é hora de ir direto ao assunto. A desova é um evento breve. Os ovos ficam à mercê da corrente. A vida na lagoa depende da renovação diária de água do oceano aberto. Ela flui por canais naturais no Recife. A cada mudança de maré, um rio denso de detritos e nutrientes flui da lagoa para o mar aberto. Isso atrai todo tipo de vida. Um visitante regular dos canais é a raia-manta, que desliza. Ela filtra criaturas minúsculas nas correntes. Mas há mais do que suficiente. Cardumes de pargos lideram. Enquanto uma parede de fuzileiros limpa os restos. Minakil Kekauhi. Iho-o. Aqui estão eles, de fato. É apenas um pequeno atalho que nos conduz ao caminho mais rápido. E tem um que é que, como em Ankeali-i. Em todo o Pacífico Sul, o tempo continua a operar a sua magia sobre a rocha. Milhões de anos de erosão e afundamento reduziram a montanha vulcânica de Malpite a uma simples colina. Eventualmente, esta elevação também desaparecerá, e quando isso de fato acontecer, sua aparência será como esta: Mataiva, um atol de coral. Acima das ondas, um recife de atol rodeia uma lagoa rasa. Onde antes havia um pico imponente, agora só existe água. Há milhares de atóis, como Mataiva, espalhados pelo Pacífico Sul, cujo tamanho e forma são definidos pelo vulcão original. Alguns atóis são redondos, com anéis intactos. Outros foram deformados por correntes marítimas e terremotos. E alguns se estendem por grandes distâncias, um testemunho de vulcões cujo tamanho e poder eram verdadeiramente colossais. Rangiroa, na Polinésia Francesa.
Com mais de 48 quilômetros, sua lagoa é tão vasta que, flutuando no centro, não se vê terra. A formação de terra no Pacífico Sul pode começar com erupções vulcânicas, mas não termina aí. Um vulcão formou uma ilha aqui, mas ela afundou-se de volta sob a superfície. Agora está novamente em ascensão. Este é o extraordinário Recife Kingman. A mais de 4.800 quilômetros do continente, é dos últimos recifes de coral intocados do mundo. Com turismo e pesca proibidos aqui, o Recife é o mais próximo do Pacífico original, antes da chegada humana. O que torna Kingman extraordinário é ter 200 tipos de corais aqui. Mas há algo mais. E ajuda a formar o Recife. Ameijoas grandes. Em toda parte. Mais do que em qualquer outro Recife. Quando as ameijoas gigantes desovam, expelem milhões de ovos para a água. E quando uma começa, todas as outras logo a seguem. O mar logo fica turvo. Vida. Ameijoas gigantes vivem mais de 50 anos. Mas é a sua morte que é crucial para a criação de terra no Recife Kingman. Esses poucos metros de cascalho e ameijoas mortas são os únicos sinais visíveis de Kingman acima da água, oferecendo uma parada valiosa a viajantes. Serpentes trazidas por correntes e pássaros, um dia, a transformarão numa ilha nova. E uma vez estabelecida a vegetação, a vida selvagem nunca fica para trás. Boas viajantes, as andorinhas do Mar Brancas chegam à Polinésia Francesa de ilha em ilha. Os ancestrais destes lores azuis foram trazidos pelos primeiros polinésios. Pode ser o destino de lua de mel ideal. Embora as águas destas costas nem sempre pareçam convidativas. Tubarões de pontas negras adaptaram-se para nadar em águas rasas. Vêm a estas águas rasas caçar peixes menores.
Recife Kingman, todo vestígio vulcânico das ilhas sumiu. Mas sem ele, a Terra não existiria. No extremo oeste do Pacífico, no entanto, os vulcões tiveram uma ajudinha. Palau, a joia da Micronésia. Como em muitas ilhas do Pacífico, seus picos vulcânicos ainda persistem. Além de suas costas, há outras cenas familiares. Recifes de barreira e pequenos atóis de coral. Aqui, algo diferente. Os recifes de Palau emergiram. Não lentamente como os de Kingman, mas de repente. Há 35 milhões de anos, terremotos os elevaram das ondas. E as ilhas rochosas de Palau foram criadas. Algumas têm até 200 metros. Falésias expostas revelam a origem de suas rochas. É calcário, de corais e conchas antigas. Desde então, houve outra grande mudança aqui. No final da última era glacial, grandes áreas foram inundadas com o derretimento do gelo. Assim, mais de 70 lagos marinhos foram criados. Isolados do mundo exterior, esses lagos geraram animais únicos. Um deles, um predador marinho com tentáculos longos, evoluiu aqui para um ser gracioso e inofensivo. Água-viva se alimenta de peixes pequenos, mas nos lagos havia pouca caça. Assim, seus sinos abrigam milhões de algas fotossintetizantes. Quando expostas à luz solar, essas algas produzem açúcares que, por sua vez, alimentam as águas vivas. Agora, todos os dias, as águas vivas migram através do lago, seguindo o arco do sol. Seu único obstáculo é uma anêmona ocasional que tenta capturá-las enquanto flutuam. E às vezes falha. Assim, com pouco perigo e um suprimento infinito de comida, as águas vivas se multiplicaram. E multiplicou. E continuou a se multiplicar. E multiplicou. É estranho pensar que Palau já foi apenas um pedaço do oceano infinito. Mas nada dura para sempre. A elevação e descida contínua do Pacífico seguirá criando mundos estranhos e maravilhosos como estes.
início de tudo, estará sempre a incrível força natural que, para começar, criou a Terra aqui. O vulcão marinho. Para esta série, a equipe filmou em várias localidades remotas no Pacífico Sul. Estas ilhas isoladas têm vida selvagem única, muitas espécies só aqui, mas em nenhum outro lugar. Mas a vida em ilhas remotas tem um preço. Qualquer mudança pode ser desastrosa. E foi exatamente com isso que a equipe se deparou nas Ilhas Galápagos. As Galápagos são muito especiais. Foram, claro, essas ilhas vulcânicas que inspiraram Darwin. E aqui existem criaturas espantosas que não habitam em mais nenhum outro lugar no mundo. Um desses animais únicos é o pinguim das Galápagos. E era isso que a equipe queria filmar. Recentemente, a sobrevivência deles tornou-se cada vez mais incerta. E a equipe sabia que isso poderia dificultar muito a filmagem. Felizmente, o cinegrafista era próximo das Galápagos. Richard Wallacombe foi guia de vida selvagem nas Galápagos por anos. Ele sabia dos problemas dos pinguins, então esta viagem era a chance de descobrir mais. Ironicamente, o próprio amor das pessoas pelas ilhas causou alguns dos maiores problemas. O grande aumento no número de turistas que visitam Galápagos levou a indústria de serviços que os abastece a aumentar a quantidade de produtos enviados para as ilhas. Esses produtos contêm espécies introduzidas muito prejudiciais, que têm enormes impactos negativos na flora e fauna nativas. Richard queria filmar dentro dos ninhos dos pinguins das Galápagos. Ninguém sabia o quão fácil seria. Hoje, a população de pinguins é inferior a 2.000, um número bem menor do que há 25 anos. Agora, espécies introduzidas aumentam a pressão sobre os pinguins. Ao chegar, Richard soube que as autoridades de Galápagos apertavam as regras e a permissão final seria definida em reunião pessoal com o Parque Nacional. Eles decidiram colaborar com as nossas filmagens e estão bastante animados porque podem colaborar conosco em algumas investigações científicas. Poucas observações foram feitas em ninhos de pinguins, então filmar revelaria comportamentos interessantes. Estou fascinado, pois nunca vi isso na TV, nem em vídeo, então é a primeira vez. Sim. Porém, as filmagens não começaram logo. Primeiro, o equipamento de Richard foi fumigado e congelado para eliminar qualquer ser vivo, planta ou animal, trazido no avião. É realmente impressionante observar o nível de dedicação que está sendo investido neste trabalho. Eles estão examinando nosso equipamento minuciosamente, desmontando absolutamente tudo e observando os mínimos detalhes. O Parque Nacional tinha razões para se preocupar. O desastre quase atingiu a Ilha Isabela, onde Richard queria filmar os pinguins. Algumas cabras introduzidas se multiplicaram para 100.000. Seu pastoreio indiscriminado devastou a paisagem, destruindo sombra e alimento das tartarugas gigantes. Algo tinha de ser feito. O
governo do Equador assumiu a batalha e, contra tudo, erradicou todas as cabras. Com as cabras eliminadas, a paisagem se recuperou rápido e a população das tartarugas gigantes da ilha cresceu. A invasão das cabras não afetou os pinguins, mas eles enfrentam outras pressões e nem todas são causadas pelo homem. Os pinguins das Galápagos são os mais setentrionais do mundo e só podem viver aqui pela corrente fria rica em nutrientes vinda da Antártida, que sustenta enormes cardumes de peixes, alimento de pinguins. Mas uma pequena mudança na temperatura da água altera esta fonte de alimento, e foi o que ocorreu. Em 1982, o El Niño mais forte atingiu as ilhas. O El Niño, fenômeno natural, traz águas quentes que destroem grandes cardumes de peixes. Assim, a reprodução e a população de pinguins caíram quase 70%. O outro, olá. Após 72 horas no freezer, o equipamento de Richard foi aprovado e ele estava pronto. Juntou-se a ele Carolina Larrea Angamaya, cientista local, que concordou em levar Richard a um ninho regular de pinguins. Ok. Levaria 16 horas para chegar a Isabela. Lá, esperavam achar filhotes em fendas rochosas perto da costa. Mas a busca não começou bem. O quê? Pinguim morto. Deus! Vi mais 2 ali. É um gato. Provavelmente. Não tenho certeza porque não é muito recente, então não dá pra ver muita coisa. A asa ali. Sim, a asa está ali, mas o resto do corpo não dá pra realmente saber se foi. Nossa, dá pra acreditar. É bem triste se foi um gato. Este é um dos problemas aqui nas Galápagos. Temos espécies introduzidas, mamíferos, e estes animais não evoluíram para competir com eles. A busca prosseguiu, mas nenhum ninho de pinguim foi achado. Ainda temos que ver outros ninhos, mas não creio que veremos filhotes de pinguim aqui. Carolina instalou armadilhas de mosquitos, pois temia-se que a malária aviária chegasse às ilhas. Bem, talvez tenhamos um dilema, pois o que esperávamos encontrar era vida, não morte. Nós esperávamos encontrar a nova geração de pinguins em seus ninhos, sendo tratados por seus pais. E, foi uma grande decepção encontrar apenas pinguins mortos por toda parte. O turismo cresce 10% ao ano em Galápagos e com as pessoas vêm as espécies invasoras. É impossível aplicar as rígidas regras de fumigação do equipamento a importadores e comerciantes. Outras ilhas do Pacífico Sul, como o Havaí, lutam a mesma batalha. Lá, umas 30 espécies novas chegam por ano. Por vários dias, Richard e Carolina procuraram ninhos de pinguins na ilha e, por fim, houve boas notícias. Encontramos 2 filhotinhos, com 2 semanas de idade, mais ou menos deste tamanho, abandonados num ninho. Ambos os pais buscam alimento para garantir a sobrevivência. Que bom! Estou muito aliviado, devo dizer. Ufa! Richard agiu rápido com a câmera e seus esforços foram recompensados. Um adulto alimentando os filhotes.
para completar, um visitante inesperado no ninho. E os filhotes não gostaram nem um pouco do caranguejo. Em suma, havia um constante olho por olho acontecendo no ninho. O caranguejo avançava, os pinguins mordiam-no e ele recuava para as sombras. Foi interessante por um tempo, parecia sinistro. À noite, acho que é invulgar. Não creio que seja. Certamente ninguém nas Galápagos viu o que se passa nos ninhos durante a noite. Por isso isto é tudo muito novo, muito recente e muito, muito emocionante.